gostaria de cumprimentar a todos na santa paz do Senhor Jesus, amém. Desejar a todos uma excelente tarde, em nome de Jesus Cristo. Que você verdadeiramente venha meditar nesta palavra. A palavra do Senhor que se encontra em Gênesis 15, 6, nos diz assim: e creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Amém? Verdadeiramente nós sabemos que Abraão foi aquele que creu mesmo sem ver. Porque Abraão ele tinha a sua esposa que era estéril e ele recebeu a promessa do Senhor de um filho, e ele seria considerado pai das nações. Só que Abraão, ele era chegado em idade. A idade dele era muito avançada, mas Abraão, em momento nenhum, ele duvidou da promessa do Senhor. Em momento nenhum, ele deixou vacilar a sua fé. E isso foi imputado na vida dele por justiça. Porque quando nós somos chamados para andarmos no caminho do Senhor, nós temos que andar pela fé. Nós temos que andar guiado pelas mãos de Deus. E eu, nesta tarde, eu venho te perguntar: você ainda crê nas promessas do Senhor? Ou no momento da tua luta, no momento da tua aflição, você já começa até mesmo duvidando que o Senhor está com você? Abraão, ele foi um homem que ele creu contra a esperança. Porque se ele olhasse para a situação dele, um homem avançado em idade e ainda esperando a promessa do Senhor se cumprir, para ele tomar uma criança nos seus braços, para ele tomar e ensinar aquela criança, realmente tinha que crer contra a esperança. É verdadeiramente crer diante de uma situação que jamais nem o mundo ia crer. Mas quando a pessoa anda em fidelidade, quando a pessoa anda confiando que Deus é o Deus do impossível, que Deus ele é aquele que realmente é criador dos céus e da terra, que ele diz na sua palavra, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ah, se nós entendêssemos esta palavra. Ah, se nós compreendêssemos verdadeiramente o poder do Deus que nós servimos, nós não andaríamos cocheando em dois caminhos, entre a fé e a dúvida. Entre a fé e a razão. Nós caminharíamos assim como Elias caminhou, crendo no seu Deus, podendo enfrentar o inimigo, podendo enfrentar, aleluia, os servos das trevas, que eram os servos de Baal, e chegar e orar, sabendo que seu holocausto iria ser recebido com fogo do alto. Sabendo que a resposta da sua oração viria como labaredas de fogo do céu para consumir o holocausto. É desse tipo de gente que o Senhor precisa em meio a uma multidão, em meio a um mundo
que caminha no pecado, um mundo que caminha no engano, num mundo aonde ninguém mais crê. É esse tipo de cristão que o Senhor tem esperado que nós sejamos. Porque o mundo já não crê mais. Já não crê mais nem em Deus, já não crê mais nem no próprio diabo e nem no inferno. Tudo virou como história de carochinha. Tudo virou motivo para zombaria. Hoje, ser um verdadeiro cristão é motivo de zombaria. É motivo de escárnio, de deboche. Se alguém procura a santificação, é chamado de pessoas da época dos dinossauros. Como você tem andado em meio a este mundo de horror? Como você tem andado em meio a este povo que não crê mais em nada? Você tem crido contra a razão? Você tem caminhado pela fé? Você tem caminhado realmente vendo o invisível? Ou os teus lamentos não deixam você enxergar? As tuas lamúrias não deixam você enxergar esse Deus tão poderoso. Ah, se você soubesse quem é este Deus, você o louvaria a hora que você abrisse seus olhos ao acordar. Você o louvaria ao colocar os teus pés no chão, quando levantasse da sua cama. Você o louvaria quando você levasse um gole de água para beber. Você o louvaria quando você estivesse levando uma colher de alimento na tua boca para te sustentar. Porque este Deus é tão grande, Ele te fez promessas e muitas das vezes, por causa do engano, por causa de pessoas enganosas, de pessoas com mau testemunhos, por causa de pessoas incoerentes no caminho de Deus, você muitas das vezes tem deixado de crer. Você muitas das vezes tem duvidado daquele que tem nas suas mãos a tua vida. É tempo de mudança, é tempo de crer, é tempo de viver pela fé, porque aflições virão sobre a face da terra e muitas das vezes as pessoas já não estão aguentando um vento pequenininho. As pessoas não estão aguentando que se olhe feio para elas. Se você vai corrigi-las, dizendo que é abominação, o que ela está fazendo, ela não aceita. Ela prefere viver no engano, prefere continuar praticando coisas que desagradam a Deus, postando coisas que desagradam a Deus, do que obedecer e andar, aleluia, Jesus, pelo caminho estreito. Esquecem que são almas imortais, esquecem que diante delas o Senhor diz que colocaria, eis que eu coloco diante de você o caminho da vida e o caminho da morte, mas elas estão esperando verdadeiramente o caminho trilhar no caminho da morte. Porque é o caminho largo, é o caminho espaçoso, é o caminho aonde ninguém se importa, ninguém para diante dela para dizer você está errado, ninguém para diante dela para incomodar. Realmente é preciso mudança, realmente é preciso crer.
É preciso andar pela fé, é andar, aleluia, sabendo que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, aleluia. Sabendo que Jesus Cristo nos disse claramente na sua palavra, eu não vim julgar ninguém, mas a palavra que eu vos prego, essa vos julgará no último dia. Não tem escapatória não, não tem. Tem que viver pela fé, tem que viver pela obediência, tem que viver, aleluia, crendo que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje e será eternamente. As coisas de Deus, as pessoas estão deixando levar em frouxidão. E não é desta maneira. Nós fomos chamados para sermos santos, porque o Senhor é santo. Porque o Senhor diz claramente na sua palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitos estão agarrados nas promessas terrenas. E as promessas celestiais que o Senhor já fez? Que foi te chamar para andar no caminho da salvação, no caminho que te conduz à vida eterna. Você ainda crê? Você ainda crê? É preciso realmente ter mudança, ter uma transformação. Porque o mundo aí fora está cheio de confusão e engano. Muitos que dizem Senhor, Senhor, andam na desobediência e não querem ser corrigidos. Mas o que importa é que nós temos que firmar os nossos pés na rocha, porque aqueles que são para a salvação serão para a salvação, mas aqueles que forem para a perdição também serão para a perdição. Porque a própria palavra do Senhor nos diz assim, que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Então, que você tome uma posição diante de Deus, que você realmente tome esta palavra como uma direção para teus passos, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Não se deixe enganar, não se deixe ser derrotado pelo inimigo da tua alma. Creia, mesmo sem ver. Confie, porque o Senhor te chamou e Ele tem caminhado ao teu lado. E Ele não vai te abandonar e Ele jamais te deixará. Creia nesta tarde, porque o Senhor é bom e a sua justiça dura para sempre. Amém? Fiquem todos na santa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo.